Você já se questionou por quê, em toda a complexa tapeçaria dos relatos bíblicos, Deus simplesmente não elimina Satanás e os anjos caídos de uma vez por todas? Porque o Altíssimo, dotado de um poder ilimitado, escolhe permitir a contínua existência do mal em suas criações? Essas perguntas têm intrigado pensadores, estudiosos e fiéis ao longo de séculos, gerando reflexões que vão muito além do que nossos olhos podem ver e nossos ouvidos podem ouvir. Neste vídeo, embarcaremos numa jornada profunda, explorando as raízes desse grande enigma espiritual. Vamos caminhar por cenários celestiais anteriores à própria concepção do tempo, testemunhar a ascensão e queda de anjos, compreender o propósito do livre-arbítrio concedido às criaturas e desvendar a lógica divina que sustenta todo esse intrincado drama cósmico. Você descobrirá que a razão pela qual Deus não mata imediatamente Satanás e seus seguidores vai muito além de um simples ato de poder. Trata-se de um testemunho histórico, moral e espiritual que atravessa eras e universos, impactando o destino não apenas dos seres humanos, mas de todas as inteligências celestiais. Antes de mergulharmos de cabeça nessa narrativa épica, eu convido você a se inscrever agora em nosso canal. Ao fazer isso, você garante que não perderá nenhuma das próximas revelações, atualizações e reflexões que irão se desenrolar aqui. Ative o sininho para receber notificações e prepare-se para uma experiência transformadora. Este pode ser o momento que mudará a forma como você enxerga o bem, o mal e a própria essência do Criador. Fique conosco até o fim desta história e descubra a resposta que pode, enfim, saciar essa sede de entendimento. Vamos começar. No princípio, antes que a palavra antes pudesse sequer ser concebida, o Criador existia em uma plenitude absoluta. Não havia separação entre dia e noite, entre o aqui e o além. Havia apenas a presença divina, perfeita e imensurável. Ao pronunciar sua vontade, o Todo-Poderoso trouxe à existência um reino de luz pura, habitado por seres que refletiam fragmentos de sua própria glória, os anjos. Espíritos radiantes, de sabedoria e beleza incomparáveis, eles viviam em harmonia, nutrindo-se da presença divina como flores se abrem ao sol. Em meio a essa hoste celestial, destacava-se um anjo de esplendor singular, Lúcifer, cujo nome significa portador da luz. Dotado de inteligência, talento musical e capacidade de compreender mistérios profundos, Lúcifer brilhava como um diamante perfeitamente lapidado. Era admirado e amado, detentor de uma posição elevada, conduzindo coros celestiais em louvor ao Criador. Sua presença inspirava cânticos sublimes, e outros anjos olhavam para ele com reverência e alegria. Nessa primeira fase da existência, tudo era harmonia. Não havia dor, discórdia ou engano. Apenas o êxtase da comunhão divina e a certeza de que o Criador era a fonte de toda a vida. Os anjos recebiam a honra de testemunhar obras grandiosas, maravilhando-se com o poder criativo de Deus. Porém, o Criador não se limitaria a esse reino exclusivo. Ele tinha planos ainda mais audaciosos: formar criaturas dotadas de corpo físico e vontade própria, capazes de escolher entre o bem e o mal. Esse era o projeto de Deus para a humanidade. Mas, ao anunciar esse plano, uma semente de inquietação começou a germinar em Lúcifer. Por que esses seres inferiores, feitos de pó, mereceriam tamanha consideração? Por que dar-lhes a liberdade de seguir ou não o caminho da luz? Era o início de uma tensão invisível, a primeira rachadura no espelho da perfeição celestial. Conforme as eras celestes transcorreram, a ideia de conceder livre-arbítrio às criaturas mortais foi crescendo no coração divino. Anjos podiam contemplar a maravilha desse plano, mas nem todos compreendiam sua razão. O Criador explicava que o amor verdadeiro só pode existir se houver liberdade de escolha. Sem a possibilidade de dizer não, a obediência se tornaria mecânica, sem sentimento genuíno. Os seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, teriam a chance de escolher por si mesmos entre o bem e o mal, entre seguir a voz do Criador ou se afastar dela. Para a maioria dos anjos, essa explicação era clara como o cristal. Mas em Lúcifer ela suscitava desconforto. Se os humanos poderiam escolher o mal, não estariam trazendo desordem à criação? Se as criaturas tão frágeis, feitas de matéria, pudessem se rebelar, isso não mancharia a harmonia do universo? Em seus pensamentos, Lúcifer questionava: por que o Criador arriscaria sua reputação, dando espaço para o caos? Sutilmente, ele começou a compartilhar esses questionamentos com outros anjos. No início, eram apenas dúvidas inocentes, comentários lançados como quem busca entendimento. Porém,
À medida que se aprofundava, Lúcifer plantava sementes de incerteza nos corações dos que ouviam. Alguns anjos, impressionados por sua sabedoria e eloquência, passaram a ponderar se realmente o plano divino era o melhor caminho. A questão central era simples, porém explosiva. Se Deus é verdadeiramente justo e bom, por que permitiria a existência do mal, mesmo em potencial? Por que não criar apenas seres incapazes de errar, garantindo assim a paz absoluta? Essas perguntas corrosivas começavam a minar a confiança irrestrita na bondade divina. Lúcifer, intencionalmente ou não, estava preparando o terreno para uma crise sem precedentes no reino celestial. Em um momento crítico da história cósmica, o Criador, conhecendo cada detalhe do universo e as tendências emergentes, convocou um grande concílio celestial. Todos os anjos foram chamados a comparecer diante do trono de luz, onde a presença divina era sentida com intensidade indescritível. Ali, Deus explicou novamente sua visão. O amor genuíno, a devoção sincera e a verdadeira lealdade não poderiam existir sem a liberdade de escolher. A criação, para ser completa, precisava dessa oportunidade. A maioria dos anjos ouviu e compreendeu. Mas Lúcifer, em seu íntimo, continuava desafiado por aquela ideia. Como um maestro que vê imperfeições na partitura, ele acreditava que o plano divino era arriscado. Em suas reflexões, Lúcifer passou a considerar se ele mesmo não seria capaz de propor uma ordem mais perfeita, um reino sem a ameaça da rebelião, sem a dor ou a dúvida. Ao tentar proteger o universo do caos, paradoxalmente, ele estava plantando o germe da insubordinação. E assim, nos corredores silenciosos do céu, começaram a surgir sussurros. Alguns anjos reuniam-se discretamente para discutir o assunto. Eles admiravam Lúcifer e consideravam suas perguntas válidas. Outros percebiam uma sutil acusação contra o próprio caráter de Deus. Se ele permitia escolhas erradas, seria realmente perfeito e justo. O reino da luz estava prestes a entrar em convulsão. O ponto nevrálgico era a honra do Criador. Ao permitir o mal, Deus seria realmente benevolente ou apenas exerceria poder sem consideração? Nesse clima tenso, a lealdade dos anjos estava sendo testada. Deus, porém, não interveio de imediato. Em sua sabedoria, permitiria que as dúvidas viessem à tona, pois era necessário que todos testemunhassem a verdade por si mesmos. A batalha que se avizinhava não seria apenas de força, mas de princípios e compreensão. Chegou o momento em que Lúcifer, já decidido a questionar publicamente o plano divino, levantou sua voz diante de um grupo de anjos selecionados. Ali, entre seres que o respeitavam e admiravam, ele apresentou sua tese. O universo precisava de uma ordem mais firme, sem espaço para o eu. Por que permitir que criaturas falíveis colocassem em risco a harmonia eterna? Não seria melhor impedir o mal de existir do que oferecer liberdade? Alguns anjos concordavam, outros se mostravam inquietos. A retórica de Lúcifer era poderosa, envolvente, cheia de insinuações. Ele não acusava Deus abertamente, mas questionava suas motivações. Será que o Criador tem algo a esconder? Será que teme que, se todos soubessem da verdade, sua imagem não seria tão perfeita assim? Aquele veneno sutil se espalhava, contaminando a confiança plena e abrindo caminho para o primeiro grande conflito moral do universo. À medida que as dúvidas se acumulavam, Deus observava em silêncio. Poderia, com um único ato de vontade, silenciar Lúcifer e seus seguidores. Poderia apagá-los da existência, pondo fim a toda controvérsia. Mas isso apenas alimentaria as suspeitas. Como um juiz que executa a sentença sem permitir a defesa do réu, o Criador seria visto como tirano. A sabedoria divina exigia que o processo da dúvida seguisse seu curso, para que a verdade se manifestasse de maneira inequívoca. Foi então que um embate direto se tornou inevitável. Lúcifer passou a organizar uma oposição mais clara. Anjos fiéis, liderados por Miguel, não podiam permitir que a desconfiança se tornasse a nova lei. Ao passo que as tensões aumentavam, o universo assistia com espanto a um conflito até então impensável. A harmonia estava prestes a ser rompida, e o que antes era apenas luz e louvor, agora se tornaria palco de uma batalha onde ideias, caráter e fidelidade seriam testados até o limite. A batalha nos céus transcendeu qualquer concepção humana de guerra. Não era um simples embate físico, mas uma colisão de princípios profundos. Miguel, arcanjo de inesgotável lealdade, ergueu-se como defensor da justiça divina. De um lado, anjos fiéis alinhavam-se à luz, à verdade e ao amor eterno.
Do outro, anjos influenciados por Lúcifer brandiam dúvidas, orgulho e ambição velada. O choque de forças espirituais reverberou por dimensões além da imaginação. Lá, na vastidão do reino, raios de glória cruzavam o firmamento celeste. Não eram apenas espadas brilhantes, mas ideias em conflito. Cada golpe refletia mais do que mera força. Revelava convicções arraigadas, testava argumentos, colocava frente a frente a confiança plena em Deus e as insinuações de que o Criador não era tão justo quanto parecia. Enquanto a batalha prosseguia, o universo contemplava perplexo o desenrolar dessa guerra sem precedentes. Ao final, a verdade e a lealdade prevaleceram. Lúcifer e seus seguidores foram derrotados. Entretanto, Deus não os aniquilou. Em vez disso, foram expostos e removidos do ambiente puro e santo, lançados para longe da presença divina direta. Agora, Lúcifer, o portador da luz, tornará-se Satanás, o adversário. Seus anjos caídos formaram um exército de sombras, exilados das alturas, condenados a vagar em dimensões inferiores. Mas por que não destruí-los no ato? Ali residia a sabedoria divina. Se Deus os eliminasse imediatamente, muitos anjos permaneceriam com dúvidas. Teria Lúcifer tido razão? Será que Deus temia a exposição da verdade? Ao permitir que Satanás e seus anjos continuassem existindo, ainda que caídos, Deus iniciava um julgamento cósmico. Um processo longo no qual cada criatura inteligente testemunharia as consequências práticas da rebelião. A resposta ao enigma começava a emergir, lentamente, diante de um público universal. Com a queda dos anjos rebeldes, um novo cenário se desenrolava. Agora, a Terra receberia a presença da humanidade, seres de carne e sangue, dotados de entendimento limitado, mas agraciados com a liberdade de escolha. Adão e Eva foram criados num jardim perfeito, cercados de beleza, paz e amizade do próprio Criador. Nesse ambiente idílico, Satanás enxergou uma oportunidade. Se conseguisse induzir esses seres a desobedecer, provaria que o livre-arbítrio era um erro, que a criação era falha. Ao tentar a humanidade a comer do fruto proibido, Satanás pretendia manchar a obra divina. E conseguiu. O primeiro casal humano vacilou, cedendo à desconfiança e ao desejo de conhecer o mal. O resultado foi catastrófico. Dor, morte, sofrimento e injustiça adentraram o mundo. Agora, parecia que Satanás tinha um argumento. Vejam, a liberdade só traz problemas. A criação não é tão perfeita assim. Mas essa era apenas a superfície dos acontecimentos. Deus não interveio aniquilando Satanás. Não enviou um raio destruidor para pôr fim imediato ao adversário. Por quê? Porque o mal precisava se manifestar plenamente, mostrando seu verdadeiro fruto. Ao longo da história humana, guerras, opressões, mentiras, crimes e desastres naturais tornaram-se testemunhos vivos do que acontece quando a criação se afasta dos princípios divinos. Cada ato cruel, cada grito de dor soava como um alerta ao universo. Este é o resultado do governo proposto pelo engano. Se Deus tivesse eliminado Satanás no início, o argumento de Lúcifer permaneceria no ar. Os seres celestiais se perguntariam eternamente se a proposta de Satanás não seria melhor, impedida apenas pela força. Agora, porém, com o passar das eras, a maldade expõe sua verdadeira face. O universo aprende por observação direta. E assim, a razão para não destruir os rebeldes logo no começo torna-se clara. É necessário que todos compreendam a extensão do mal, para que nunca mais volte a brotar em corações livres. Ao longo dos séculos, a humanidade sofreu as consequências do afastamento de Deus. Entretanto, o Criador jamais abandonou sua obra. Ele enviou profetas, sábios mensageiros para lembrar aos homens que havia um caminho de retorno à luz. Prometeu um Redentor, alguém que esmagaria a cabeça da serpente e restauraria a harmonia perdida. Essa promessa se cumpriu na figura de Jesus Cristo, o Filho de Deus encarnado, que trouxe esperança, perdão e amor a um mundo mergulhado em trevas. A vinda de Cristo à Terra foi um ponto de virada. Ao viver entre nós, curando enfermos, acolhendo excluídos e demonstrando um caráter impecável, Jesus evidenciou a verdadeira natureza de Deus. Na cruz, ele ofereceu a si mesmo em sacrifício, absorvendo o peso do pecado humano. Ao ressuscitar, provou que a morte não tem a palavra final. Através de sua vitória, Jesus criou um caminho de volta à vida eterna, refutando de forma contundente as insinuações de Satanás sobre o caráter divino. Mas ainda assim,
Por que Deus não destruiu o diabo na cruz? Por que não dar um fim definitivo ao mal naquele momento triunfante? Porque a história ainda não havia cumprido seu ciclo pedagógico. O universo precisava de mais tempo para ver o pleno amadurecimento das consequências do engano. Muitas gerações ainda nasceriam, testemunhando as injustiças, aprendendo sobre o bem e o mal, examinando as evidências do caráter divino demonstradas em Cristo. A cada novo sofrimento, a cada lágrima, a pergunta por que Deus permite isso voltava à tona. E a resposta permanecia. É necessário expor o mal em todas as suas facetas, para que, ao chegar o momento do juízo final, ninguém questione a justiça divina. Quando Deus agir finalmente, erradicando o mal, será claro que não foi uma medida arbitrária ou opressiva, mas a resposta inevitável a um mal que se tornou indefensável aos olhos de toda a criação. Pense em um tribunal cósmico, onde todo o universo é jurado e testemunha. A contenda entre Deus e Satanás é como um caso levado ao mais alto nível de justiça. A acusação de Lúcifer era de que o Criador não era transparente, que sua lei era opressiva e que o livre-arbítrio era um erro. Ao longo da história, a humanidade e os anjos observam as evidências. Eles veem o resultado do egoísmo, da ganância, da crueldade. Testemunham o poder destrutivo da mentira e da injustiça. Ao mesmo tempo, contemplam o amor, a paciência e o sacrifício divino, demonstrados de forma suprema em Cristo. Com o desenrolar desse julgamento, a reputação de Deus é defendida não pela força bruta, mas pelos fatos. Cada ato de bondade, cada vida transformada, cada sacrifício pelo bem do próximo é uma prova de que Deus não é tirano. Cada atrocidade, cada lágrima causada pela ação satânica, é evidência de que o mal é irremediavelmente destrutivo. Ao final, não restará margem para dúvidas, o problema não era o Criador, mas a escolha de se afastar dele. Assim, o universo aprende uma lição eterna. Ao permitir que o mal exista temporariamente, Deus está garantindo que essa questão nunca mais precise ser levantada. Quando o Altíssimo finalmente agir para eliminar Satanás, os anjos caídos e toda forma de mal, todos entenderão que essa é a única saída coerente com a justiça, a misericórdia e o amor. Não haverá acusações de arbitrariedade, nem protestos de que o Criador escondeu a verdade. Tudo estará exposto, claro como a luz do meio-dia. Nesse cenário, a paciência divina não é fraqueza, mas poder controlado pelo amor. Ao segurar sua mão onipotente, Deus dá tempo ao universo para compreender a essência do conflito. E ao final, quando a sentença for cumprida, o resultado será aceito sem hesitação. Nessa vitória final, Deus não apenas vence o mal, mas ganha para sempre a confiança inabalável de toda a criação. À medida que as eras transcendem, o mal torna-se cada vez mais evidente em sua vileza. Guerras devastam nações, a crueldade humana atinge picos inimagináveis, a natureza geme sob o peso da corrupção moral, e as vozes do oprimido clamam por justiça. Tudo isso é um reflexo do governo de Satanás, uma terrível demonstração do que acontece quando se rejeita a lei do amor. Porém, mesmo neste cenário sombrio, a luz divina não cessa de brilhar. Em meio à dor, pessoas encontram paz em Deus. Em meio à injustiça, surgem atos de compaixão e solidariedade. Quando chegar o momento exato, Deus intervirá. Haverá um juízo final, um acerto de contas definitivo. Nesta ocasião, as máscaras cairão. Satanás e seus anjos não terão mais para onde correr. Sem possibilidade de alegar ignorância, eles serão confrontados com o catálogo completo de seus crimes. O universo inteiro, tendo presenciado o desenrolar histórico, testemunhará que não há redenção para a maldade que escolheram abraçar. Não restará desculpa ou defesa. Então, o próprio Deus porá fim à existência do mal. Não o fará num impulso de raiva, mas num ato de justiça perfeitamente equilibrada. Como um cirurgião que remove um tumor para salvar o paciente, Deus eliminará o mal para garantir a paz eterna. Nesse ponto, não haverá suspeitas, pois a longa história de sofrimento terá mostrado claramente o custo da rebelião. Cada criatura inteligente entenderá que a erradicação do mal é o único desfecho coerente. Essa extirpação final não apenas restaurará a harmonia do universo, mas garantirá que o mal nunca mais se levante. A memória do grande conflito servirá como vacina eterna contra qualquer nova insurreição. O passado doloroso terá servido a um propósito: deixar cristalino que o caráter divino é impecável, que a liberdade tem um preço, mas que o amor, a justiça e a verdade prevalecem sobre a mentira e o ódio.
No desenlace dessa grande história, a resposta ao enigma inicial finalmente se esclarece. Deus não mata Satanás e os anjos caídos imediatamente não por incapacidade, mas por propósito. A demora revela a natureza do mal, expõe suas raízes, ensina uma lição à criação inteira. Ao permitir que o mal floresça até mostrar seu fruto amargo, Deus garante que, quando o extirpar de uma vez por todas, ninguém questione sua justiça ou bondade. Quando o último ato dessa epopeia divina for concluído, todas as vozes no céu e na terra reconhecerão que Deus sempre foi justo. A longo prazo, a existência temporária do mal terá servido de antídoto contra qualquer dúvida futura. A lembrança da dor, do sofrimento e da morte será substituída pela certeza de que o caminho do Criador é o único que conduz à vida, à paz e à felicidade duradoura. Nesse estado final, a criação, livre de toda mancha, cantará em uníssono a bondade de Deus. A história do grande conflito será contada não para lamentar, mas para lembrar que a verdade triunfa, que o amor supera o ódio e que a luz dissipa as trevas. Aquele que outrora foi Lúcifer, o portador da luz, tornará-se a prova viva de que afastar-se do Criador é mergulhar no abismo. E ao ser finalmente destruído, juntamente com seu exército caído, o universo estará em paz, sem a menor inclinação para questionar novamente a justiça divina. Assim, o motivo pelo qual Deus não mata Satanás e os anjos caídos de imediato é muito mais profundo e complexo do que uma simples demonstração de poder. É uma lição eterna, um julgamento público e um testemunho inegável de que o bem, o amor e a verdade são os únicos caminhos sustentáveis. Quando compreendemos isso, entendemos que o tempo de Deus não é lentidão, mas pedagogia perfeita, garantindo que o mal nunca mais precisará surgir. E, enfim, a criação respirará aliviada na plenitude da luz. Agora que você compreende o porquê de Deus não eliminar Satanás e os anjos caídos de imediato, a escolha é sua: permanecer na luz, entendendo o propósito maior, ou ignorar a lição deste grande conflito. Esta história é um convite à reflexão e à fé. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se. Juntos, vamos aprofundar nosso entendimento e fortalecer nossa esperança.